Não demorou nem 24 horas e nós já temos a primeira grave consequência da política e do posicionamento de Donald Trump aqui no Brasil. É sério. Embora nenhum decreto sobre o Brasil tenha sido oficialmente assinado, a verdade é que nós já sofremos aqui no nosso país uma grave consequência desse novo mandato do Donald Trump. Donald Trump está causando uma epidemia no Brasil. Mas essa epidemia ela é muito localizada, ela acontece apenas dentro da extrema imprensa. E é uma doença muito séria, algo que só existia no jornalismo dos Estados Unidos, agora também está vendo o seu crescimento exponencial aqui no Brasil. Essa doença se chama TDS, que é Trump Derangement Syndrome. Vou dar a explicação para ela aqui para vocês. Ó. É sério, não é brincadeira. Síndrome de perturbação de Trump. É um termo pejorativo, geralmente para críticas ou reações negativas ao presidente Donald Trump, que são percebidas como irracionais e têm pouca consideração pelas posições políticas reais de Trump ou ações empreendidas por sua administração. O termo tem sido usado principalmente por apoiadores de Trump para desacreditar as críticas a ele, como uma forma de reformular a discussão, sugerindo que seus oponentes são incapazes de perceber o mundo com precisão. Alguns jornalistas têm usado o termo para pedir moderação ao julgar as declarações de ação de Trump. Apesar do uso de termos síndrome sugerir uma condição médica, esse não é um diagnóstico médico oficial. É sim, é o diagnóstico médico oficial do povo que fica histérico. O jornalismo que não consegue falar de Trump sem sofrer uma histeria ideológica. Você está achando que eu estou exagerando? Então vamos lá. Olha-se que isso não é um caso de Trump Derangement Syndrome no seu mais alto grau. Ainda bem que estava o Demétrio lá para falar um pouquinho da verdade, né? Mas já tá dando. Eu tô vendo a hora desse Demétrio ser ou cair no inquérito das fake news do Alexandre de Moraes ou ser demitido da Globo. Eu não vi, a Flávia disse que viu. Eu não vi nenhum trecho do discurso de Trump que possa ser definido como um discurso supremacista branco. Eu não vi isso. Eu li com atenção o discurso de posse dele. E não vi esse trecho, eu devo ter perdido isso. Diga, Flávia. Só perdeu se não compreendeu o sentido do texto. Ou seja, ela acabou de chamar o Demétrio de burro. Se perdeu porque não compreendeu. Mas vamos lá, qual que é? Agora vocês vão ver um claro exemplo de Trump Derangement Syndrome, ou síndrome de perturbação de Trump. O Demétrio, me parece bastante clara a indicação supremacista. Afinal de contas, quem se beneficia das políticas de diversidade, se não os negros, se não as mulheres, se não os indígenas ou descendentes dos povos originários, se não os hispânicos ou latinos, como o Guga mencionou? Só um detalhe aqui, tá? Trump colocou um número recorde de mulheres no governo, na administração, e a maioria dos latinos votaram no Trump. Só para ficar bem claro aqui, tá? Se não, por exemplo, homens e mulheres... E dentre os candidatos republicanos, né, Trump foi o que mais recebeu voto da população negra. Trans. Obviamente, ela beneficia um grupo, e é o grupo que Donald Trump, historicamente, representa e adula. Engraçado, foram os pobres que votaram no Trump, você sabe disso? Os ricos votaram na Kamala Harris, os pobres votaram no Trump. Inclusive ganhou o voto das mulheres. Dos homens brancos héteros. Pode falar, Demétrio. Aí eu discordo completamente de você, Flávia, porque a conclusão disso que você falou é que qualquer liderança política que seja contra políticas identitárias será um supremacista branco. É complicado isso. Olha só, cara, um pouco de sanidade ali dentro da Globo. O Demétrio, eu tô começando a gostar desse cara. Não tem sobrado muita gente mesmo, Demétrio. Essa é a realidade. Ou seja, para essa jornalista, toda e qualquer pessoa que discorda da visão de mundo dela é um supremacista branco. A onda conservadora, com toques de neonazismo, neofascismo, ela se sedimenta. Você, um analista internacional, sabe disso, dos pensamentos supremacistas. Diga, Demétrio. Vou só pedir para vocês dois falarem e depois eu ouvir a Carol. Eu me referia ao discurso. Que existem grupos supremacistas nos Estados Unidos e que eles adoram Donald Trump, isso é coisa que nós sabemos no primeiro mandato inteiro. Só um detalhe. O KKK, Ku Klux Klan, foi criado pelo partido de esquerda americano, tá? Só para ficar bem claro, a esquerda americana foi contra o fim da escravidão, o partido dos democratas. Te falaram isso na sua escola? Tenho certeza que não. Pode pesquisar. Estou falando do discurso. Por favor, Flávia.
Continuo dizendo que sim, eu mantenho minha posição. Eu acho que a interpretação é permitida e foi a interpretação que fiz, que difere da do Demétrio, sem problema nenhum, mas eu discordo. Cara, nós estamos vendo uma situação aqui, e não é só ela, eu estou acompanhado aqui, a Daniela Lima, aí tem aqueles jornalistazinhos de uma figa falando, aqui, olha isso aqui é um claro caso de Trump Derangement Syndrome, olha isso aqui. Colocou a mão sobre o peito, esticou o braço com a palma da mão para baixo. Tá? E esse é um aceno semelhante à saudação de Adolf Hitler. Olha que loucura, gente. Olha, na Globo também. Isso aqui já foi desmentido em todas as fontes do mundo, e até jornalista de esquerda que tem o mínimo de senso está desmentindo. O que ele estava falando, dou meu coração para vocês, eu dou meu coração para vocês. Nessa fala, eu dou meu coração para vocês, ele estava gesticulando o fato de dar o coração para o povo, como uma amostra de gratidão. E olha o que o jornalismo da Globo fala. Gente, isso aqui é o cúmulo. Musk repetiu o gesto com o braço um pouco mais baixo. Disse que o coração dele está com a plateia e que, graças a eles, o futuro da civilização estava garantido. O bilionário ainda não comentou diretamente esse gesto que ele fez, apesar de ter repostado trechos do discurso e também comentado memes. Em seguida... Cara, isso aqui meu amigo, seguinte, se liberte de uma vez por todas, tá? Para concluir, pare de assistir ou achar que você se informa com a imprensa tradicional. Não há nada que a imprensa tradicional, a extrema imprensa publica ou fala que seja próximo à verdade. E quanto antes você aprende isso, mais rápido você vai se libertar e ver a verdade, e ver as coisas como elas realmente são. Um abraço. Eu sou antipetista, muito antes de virar modinha. Eu entrei como professor da universidade em 2002, de economia, exatamente no ano que o presidente Lula foi eleito. Portanto, acompanhei o desastre econômico. É como tu ter uma cena de camarote para o fim do mundo. Eu disse, isso aqui é um caos. A política econômica não vai dar certo. E daí eu fiquei conhecendo o modus operandi do partido que mais tempo governou este país. Se o Brasil é um país pobre, se o Brasil é um país desigual, se a educação no Brasil é ruim, tem um único responsável, o partido que mais tempo governou esse país. Então, se alguém ainda não virou como eu um antipetista, calma, tu vai chegar lá. Como besteira pouco é bobagem para esse governo federal não, o Haddad. Nós falamos que esse ministro da Economia era o exemplo de como o presidente Lula não só não tinha apreço pelo Brasil, como tinha desprezo pelo conhecimento. Indicou um inapto, incompetente para ser ministro da Fazenda. Pois esse inapto, incompetente, cuja única coisa que sabe fazer é aumentar a carga tributária, editou a chamada MP do equilíbrio fiscal. Quem vê o nome diz, deve vir corte de gastos. Nada, só aumento de despesas. E aqui vai um recado também para todas as entidades de classe. Se os senhores acham que se submeter a este governo vingativo aí vai fazer com que ele lhes ouça, não vai acontecer. Isso aí é que nem você alimentar o leão na esperança do último a ser comido. Este governo não tem respeito algum por nenhuma agenda que não seja sua. Todas as entidades de classe ligadas à indústria tiveram na esperança, seja do vice-presidente lá, não a Janja, o Alckmin, de que ele poderia reconduzir a indústria brasileira para o rumo. Da onde sai essa esperança? Quando o presidente Lula entrou, a participação da indústria no PIB brasileiro era de 28%. Em 2014, ela era de 22%. A desindustrialização tem um pai no Brasil, é o governo Lula. A MP do equilíbrio fiscal, que altera regras de PIS e COFINS e compensação de impostos, vai representar para a indústria em 2025, segundo o presidente da CNI, 60 bilhões de reais. O presidente Lula, seu governo de inaptos e o seu ministro incompetente já pegam um setor que está destruído e impõe um ônus fiscal de mais 60 bilhões de reais baseado na tal da MP do equilíbrio fiscal. Qual a justificativa da equipe incompetente, do ministro incompetente da economia? A de que precisavam compensar a desoneração de 17 setores da economia. O presidente Bolsonaro passou seus 4 anos desonerando os 17 setores da economia e esse dinheiro não fez falta. Diminuiu a dívida e teve superávit. Por que faz falta para esse governo? Porque esse governo só gasta dinheiro com a reconstrução do Rio Grande? Com aqueles que precisam? Não, só com os seus e com aqueles que lhe dão votos. Essa é o norte da política do PT para qualquer coisa. O governo não une ninguém. Esse governo só olha os seus, só direciona recursos para os seus e só quer saber de agradar os seus. Quem não rezar a cartilha, não beijar a mão, é tratado com desprezo. Vocês querem que a gente se submeta a isso? Quando a indústria se submeteu a este governo, ela começou a cavar a própria sepultura. O voto de Minerva do CARF já traz um ônus para a indústria estimado em 20 bilhões. Mais 60 bilhões, são 80 bilhões de reais em tributos para um setor que no Brasil só perde. Vocês querem
querem acabar com a indústria brasileira e entregar na mão dos chineses, parabéns, o trabalho está sendo perfeito. Inacreditável que as entidades de classe que representam a indústria no Brasil não tenham aprendido a lidar com esse tipo de governo. Então eu vou dar um conselho para as entidades de classe. Ao invés de vocês irem beijar a mão do vice-presidente da República ou do presidente da República, ou seja quem vocês acham que tem que puxar o saco para poder conseguir algum tipo de benefício, comecem a fazer peças publicitárias, colocar em horário nobre, acusando que esse governo efetivamente é um governo de destruição de todo o processo de criação de riqueza desse país. Ah, mas o PIB cresceu 0,8%. Sim, consumo veio a calope. Consumo cresceu como nunca, impulsionado por 92 bilhões de reais de pagamento adicional em precatórios em dezembro do ano passado, mais 35 bilhões de reais antecipados de pagamento precatório no primeiro trimestre, mais antecipação do Bolsa Família. Como é que o consumo não vai crescer? Só que isso acaba. Nós precisamos conseguir ter a capacidade de enxergar um palmo diante do nariz. Este governo não enxerga um palmo diante do nariz. O projeto deste governo é 2026. Tudo que ajudar eles a continuar no poder, eles o fazem. Se não ajuda, eles ignoram. A MP editada pelo ministro Haddad vem exatamente nesse sentido. É só mais uma etapa do processo de destruição completa da economia brasileira e da criação de um contingente cada vez maior de pessoas dependentes do Estado, porque o PT sabe, quanto mais dependente do Estado tu for, maior é a chance deles continuarem no poder.